Queridas amigas, mães, é com muita alegria e muita gratidão a Deus que hoje nós vamos concluir o nosso estudo sobre o caminho de oração e santidade em Santa Teresa, né? Hoje nós falaremos sobre as sétimas moradas, que é o ápice dessa caminhada. Por isso, vamos pedir ao Espírito Santo que venha nos iluminar. Então, é muito bom, né, a gente poder concluir aquilo que a gente começou. E hoje nós agradecemos a Deus por essa caminhada, que com certeza ela despertou em nós o desejo de crescer espiritualmente e nos mostrou o valor e a importância da busca por uma vida de santidade através da oração, ok? Então, enfim, nós chegamos às sétimas moradas, mas antes eu quero relembrar com vocês esse nosso percurso até aqui. Primeiramente, né, há uma tomada de consciência do amor de Deus e uma decisão de segui-lo. Em seguida, é necessário o rompimento com o pecado, determinar-se em perseverar com humildade e vigilância para não desanimar, nem mesmo passando por provas e tentações. Deixar-se transformar e assumir uma vida nova, experimentar a graça de Deus e o compromisso de permanecer firme no cultivo das virtudes, mesmo atravessando um caminho muitas vezes árduo e difícil e passando por purificação até atingir a santidade, né? Aqui é o voo mais alto, é o mergulho mais profundo na graça de Deus, né? E as almas que chegam até aqui, elas estão assim, cada vez mais parecidas com Cristo. E aqui elas encontram o equilíbrio entre a vida mística e o apostolado, ou seja, o equilíbrio entre o serviço e a oração, que é isso que Deus quer de todos nós e principalmente de quem já está nesse nível tão adiantado, né? As almas que chegam nesse aposento do castelo, aonde está o rei, ok? Então, essas almas que chegam aqui, elas são almas assim que já enfrentaram dificuldades e que já conquistaram uma calmaria, né? E nada do que acontece no exterior delas consegue perturbá-las. Elas já desfrutam de uma profunda paz e independente do que aconteça, elas não perdem essa paz. Nada absolutamente as perturba, né? E aqui a gente lembra daquela passagem de Jesus que estava na barca dormindo enquanto havia uma tempestade no mar e os apóstolos estavam aflitos. Então, aqui acontece exatamente a certeza de que por mais revolto que esteja o mar do lado de fora, Jesus está na barca. Ele tem o controle de todas as coisas. São almas que conhecem profundamente a Deus e têm essa certeza, ok? Então, vale lembrar que aqui nas sétimas moradas, essas almas, elas tomam consciência plena da Santíssima Trindade dentro delas. Elas conhecem a presença da Santíssima Trindade no seu interior de uma forma nova. E elas tomam uma consciência clara de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam dentro delas e se comunicam com elas, né? Então, o Espírito Santo, o Pai e o Filho, que nos são dados por meio do batismo, aqui se torna uma presença muito clara e muito forte para essas almas de sétimas moradas. E Santa Teresa, como sempre, ela fundamenta as afirmações dela com textos bíblicos. E aqui ela nos cita o Evangelho de São João, que diz o seguinte: se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Meu Pai o amará e iremos com ele fazer morada. Ok? Então, a pessoa vê tudo com mais clareza que ela antes não tinha. Agora ela compreende de uma forma bem clara, né? Aqui nas sétimas moradas, Santa Teresa nos fala da grandeza de Deus e de tudo que Ele pode fazer por nós que somos seus filhos,
né? Criados à sua imagem e semelhança. E Santa Teresa vai fazendo, né, muitas comparações. Ela vai tecendo um paralelo com a palavra de Deus. E aqui ela nos lembra, né, que lá em Atos dos Apóstolos a gente vê que as escamas dos olhos de Paulo caem e ele passa a ter uma nova visão das coisas de Deus. É o que acontece aqui. E ela fala também de uma passagem de Coríntios 13 que fala que nós temos uma visão confusa, parcial, mas que na medida de que nós nos aproximamos de contemplar a Deus face a face, essa visão vai se clareando, ok? Então, nas sétimas moradas acontece também o tão esperado matrimônio espiritual, embora que ele não acontece plenamente nesta vida. Então, o matrimônio espiritual é uma união que se dá entre Deus e a alma por amor. Eles tornam-se um só e já não se pode mais separá-los. Como a água de dois rios, né, que se misturam e que a gente não sabe mais distinguir de onde veio cada um. Também Santa Teresa nos fala que é como se uma sala que tivesse duas janelas, a luz entra por essas janelas e não dá para distinguir uma da outra, né? Aí ela nos recorda que lá nas sextas moradas, onde era o noivado espiritual, ainda era possível separar essas almas temporariamente de Deus, né? Então ela dá para a gente a imagem de duas velas que ao se aproximarem, né, elas faziam uma chama só. Mas que se a gente separar essas velas, essas chamas tornam-se novamente uma para cada uma, né? Então, ela sempre vai fazendo essas comparações, não só para que elas fiquem embasadas biblicamente, mas também para facilitar a nossa compreensão. E ela fala também, citando João no capítulo 17, que assim como o Pai e eu somos um, que sejam também vós um em nós, ok? Cita também um outro trecho que fala assim, lá em Coríntios, no capítulo 6. Aquele que se une ao Senhor, torna-se com ele um só Espírito. E assim Santa Teresa vai fazendo esse paralelo de uma forma muito linda, né? E esta imagem do casamento espiritual, Santa Teresa recebeu de Deus um dia logo após ela ter comungado. Ela recebeu das mãos de São João da Cruz a Eucaristia. E São João da Cruz sabia que ela gostava de comungar em partículas grandes. Então, para mortificá-la, ele partiu a hóstia num pedaço bem pequenininho. E foi nesse dia que Santa Teresa teve uma visão de Jesus, dizendo para ela que a tomaria como esposa e que ela se ocupasse então das coisas divinas, que ele cuidaria dos seus interesses. Ou seja, ele teria com ela uma união profunda por meio do amor. Ok? Então, gente, nós podemos dizer que essas almas que têm essa união profunda com Deus, isso produz nelas, né, alguns efeitos. A santidade, né, da vida cristã, a santidade dessa plenitude de vida em Deus, faz com que essas almas morram para si. Lembram daquela borboleta que saiu do casulo e voava livre e bela lá nas quintas moradas? Pois é, aqui essa borboleta precisa morrer para viver a vida de Cristo, né? E tudo que a alma conquista aqui, elas têm como nada diante da grandeza de Deus. E São Paulo também nos ensinou isso, né? Ele falou lá em Filipenses assim: tenho tudo como perda comparado à grandeza do conhecimento de Deus. Então, Deus é o grande sustento da alma, assim como uma mãe que amamenta uma criança exclusivamente, né? Essas almas, elas vão esquecendo de si mesmas, vão vencendo todo egoísmo, todo egocentrismo, porque Deus é o centro absoluto delas, né? Elas aprendem a amar os inimigos e se despertam para fazer plenamente a vontade de Deus, pois é nele que elas encontram repouso e descanso, silêncio, paz e suavidade. Aqui cessam-se as inquietudes e os fenômenos místicos também
não acontecem mais. Tudo isso vai dando lugar a uma calmaria, né? E a alma já não precisa mais estar inquieta, porque ela está com Deus permanentemente. As almas aqui vivem abrasadas pela plenitude do amor e podem viver a paz. Elas experimentam o shalom do Pai, aquela paz profunda que Jesus desejou aos apóstolos logo depois da ressurreição. Lembram? Quando ele apareceu e disse-lhes: a paz esteja com vocês. Então, a paz das sétimas moradas é a paz perfeita. E Santa Teresa conta ainda que as suas irmãs, suas filhas espirituais, perguntavam a ela para que serve o matrimônio espiritual. E Teresa responde que Deus concede essas graças enormes não é para o deleite das almas, mas é para que elas se configurem a Deus e para que elas sirvam aos irmãos também com amor. Então, se configurar a Deus é ser parecida com Ele no amor, na doação, na entrega e até no sofrimento. E aqui Santa Teresa nos fala que as almas que mais se configuraram a Deus foram as almas de Maria e dos apóstolos, tanto no exercício das virtudes, como no sofrimento. E Santa Teresa ressalta que nós devemos fazer tudo o que estiver no nosso alcance para agradar a Deus. Porque é isso que Ele espera de nós, que a gente dedique a nossa vida para Ele e que o amor se concretize na vida. Aqui Deus nos pede amor e serviço. Ele pede que a gente venha a unir a oração com a ação. E nós lembramos então da passagem de Marta e Maria, Jesus aqui nas sétimas moradas, ele deseja que essas duas virtudes estejam unidas, a contemplação e o serviço. E Santa Teresa não deixa de nos alertar que é muito importante fazer tudo isso com humildade para não perder a graça de Deus e para que as almas não se esqueçam que elas são pequenas. Pois em Deus toda humildade é necessária, ok? Santa Teresa ainda adverte que nós sejamos sempre servos de Cristo e não importa a grandeza das obras, mas sim o amor com que são realizadas. E ela então nos ensina o que Santa Teresinha, que foi sua discípula, também nos ensinou, que nós podemos fazer as coisas pequenas, mas que tudo seja feito com muito amor. Portanto, minhas queridas, que nós estejamos sempre a serviço de Cristo e não usemos de nossas realidades humanas como empecilho para isso, Finalmente, Santa Teresa nos aconselha a usarmos da nossa liberdade para decididamente entrar no castelo. Jamais nos contentar em ficar do lado de fora. Ela nos convida a passear pelas moradas do castelo, que está sempre com as portas abertas a qualquer hora, e que nós temos sempre a opção de nos relacionar com Deus e desfrutar da sua amizade. E que sempre seremos conduzidos pela graça de Deus, pois é o Espírito Santo que nos leva de uma morada a outra. Ela nos lembra que o castelo interior, ele é o espaço da responsabilidade com Deus, mas também ele é o espaço da plenitude. Por isso, haja o que houver do lado de fora. Jamais nos esquecemos que dentro do castelo está o Rei. E nele nós encontraremos a paz e a alegria que buscamos. É com ele que nós seremos felizes, Pois ele é o nosso refúgio, ele é o nosso porto seguro. Vamos rezar juntas então? Que nada nos perturbe, que nada nos amedronte. Quem tem a Deus nada falta, só Deus basta. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Amém.